Olá, boa tarde. Estamos iniciando aqui pela Rádio Módulo FM nesta quinta-feira, dentro do Jornal da Módulo FM, mais uma edição do Módulo Saúde. E a partir de agora você acompanha através do seu radinho tradicional, Módulo FM 96,1 e também através das plataformas digitais, Facebook ao vivo e YouTube ao vivo. Tenho o prazer novamente de receber aqui nos estúdios da Rádio Módulo FM, nesse quadro aqui no Módulo Saúde, o Dr. Lucas Campos de Siqueira. Ele que é especialista em hematologia. Seja bem-vindo aqui à Rádio Módulo FM, doutor Lucas. Boa tarde. Quanto tempo? Pois é, boa tarde, Jane. Boa tarde a todos os ouvintes da Módulo, a todos os servidores dessa casa aqui, que sempre me receberam tão bem, né? Sempre que eu posso estar aqui, eu faço questão, inicialmente pela amizade, primeiramente pela amizade que nos une e também pelo profissionalismo que vocês sempre conduziram o trabalho de vocês na imprensa de patrocínio. Né, isso é muito importante que a gente possa usar esse canal aí para estar à disposição e até poder esclarecer alguma coisa para a população, se assim for possível. Né? Doutor Estamos Lucas, agora, é um prazer. O tema dessa sua participação, leucemia. Inclusive, a gente está vivenciando já nesse início de fevereiro, né, esse período de prevenção, é isso? Exatamente, Jane. Muito bem lembrado por você. O mês de fevereiro é o fevereiro laranja, né, que a gente dedica à prevenção. Prevenção e informação, principalmente, sobre leucemias. Isso é muito importante, porque não é uma patologia que você diagnostica assim, quando você tem, por exemplo, Covid, foi uma coisa que aconteceu recente, que o pessoal tinha uns sintomas bem específicos e aí você ia lá fazer o exame e pronto. Não, leucemia muitas vezes a gente vai falar sobre isso, são sintomas muito, muito aleatórios, são coisas muito corriqueiras que às vezes a pessoa passa despercebido. Então, mas é uma doença muito importante que a gente tem que realmente valorizar e informar as pessoas sobre ela, para que também não se pinte um bicho de 7 cabeças sobre a doença, né, mas que também não se deixe ela relegada a um plano secundário, porque ela não é uma doença secundária. Ô Lucas, então vamos começar assim para o ouvinte entender um pouquinho, né? O que é a leucemia e por que ela é considerada um câncer do sangue? É exatamente por isso, é porque a leucemia, ela é um clone, na medula óssea da gente, que é no tutano do osso ali, né, quando você quebra um osso de galinha, eu falo isso para meus pacientes, você quebra um osso de uma coxa de uma galinha, tem uma esponjazinha ali no meio do osso. O nosso osso é daquele jeitinho, aquilo ali chama medula óssea, e ali é que são fabricadas todas as células do nosso sangue, as hemácias, as plaquetas e os leucócitos. Então, as células iniciais são células que a gente fala células jovens, blastos, etc., e algumas na sequência, elas vão amadurecendo, na hora que elas ficam maduras, elas são jogadas na circulação. Acontece que em algumas pessoas, essas células iniciais, o blasto, ela toma uma forma anômala, uma fórmula leucêmica, uma fórmula cancerosa, e essa célula, que é um blasto canceroso, ela começa a se proliferar em quantidade muito grande. E aí isso aí faz com que aumente muito mesmo o número de leucócitos, o blasto é um precursor do leucócito, e aí essa célula começa a sair da medula, porque ela produz em grande quantidade, não consegue ficar presa lá dentro da medula óssea, e sai, a gente detecta essas células no sangue periférico, no sangue secóide da pessoa. Então, isso é por isso que ela é considerada um câncer, porque ela é uma anomalia de uma célula que seria uma célula normal que a gente tem lá na medula óssea, mas que se transforma numa célula blástica, numa célula leucêmica, e essa célula então começa a se proliferar em quantidade muito grande, fazendo uma série de sintomas e provocando uma série de alterações no organismo da pessoa. Agora, doutor Lucas, existem diferentes tipos de leucemia e quais são as principais, né, e como elas se diferenciam uma da outra? Basicamente, a gente divide ela em 4 grupos. Né? São 2 tipos de leucemia que são chamadas leucemias linfóides e 2 tipos de leucemia chamadas leucemias mieloides. As linfóides são células onde o que acontece é que a célula da linhagem linfóide, que é um tipo de leucócito que a gente tem, ela é que começa a proliferar em quantidade muito grande. E as células, a leucemia mieloide é quando as células da linhagem mieloide é que sofrem esse processo de transformação blástica leucêmica e começa a proliferar em grande quantidade. Isso é uma diferença entre as duas, linfóide e mieloide. E tanto a linfóide quanto a mieloide podem se dividir entre agudas
que são algumas que a transformação é mais rápida e os sintomas também são muito mais exuberantes, e as crônicas, que são doenças de instalação mais lenta, às vezes ao longo de meses ou até anos, só que você não consegue detectar ela muito inicialmente. Você vai descobrir lá na frente quando aparece algum sintoma ou alguma alteração no exame, e aí você consegue descobrir que a pessoa tem uma leucemia crônica, não é uma leucemia aguda. Então, esses são basicamente os tipos de leucemia que a gente tem. Aproveitando, não sei se você vai me perguntar isso, é importante a gente salientar o seguinte, que as leucemias linfóides são leucemias, não vou dizer mais benignas, mas são menos malignas do que as mieloides. As linfóides agudas acontecem quase sempre em crianças, né, abaixo de 5, 6, 7 anos, 8 anos de idade, e as linfóides crônicas acometem quase sempre pessoas com mais de 60 anos de idade. Isso é a leucemia da pessoa um pouco mais idosa. Né? As mieloides não, as mieloides já podem acometer qualquer faixa etária, tanto de criança, quanto jovem, quanto a pessoa adulta e o idoso. Então, é uma diferença grande aí, assim, não é que em medicina não existe nada matemático, mas isso são estatísticas que nos mostram essa distribuição aí dos tipos de leucemia de acordo com a faixa etária e com o tipo de leucemia. Agora, doutor Lucas, a leucemia ela pode surgir de forma rápida ou pode se desenvolver, doutor, ao longo do tempo? Exatamente, é isso que eu estava falando. As agudas, elas desenvolvem mais rápido. É uma proliferação muito rápida. Essa proliferação costuma dar sintomas muito precoces na pessoa e quase sempre a pessoa procura porque está sentindo alguma coisa e aí você diagnostica a leucemia. A crônica, muitas vezes, a pessoa acontece de diagnosticar uma leucemia crônica porque está sentindo uma coisa totalmente aleatória ou às vezes até nada. A gente tem casos, eu já tive casos assim, que a pessoa descobre que tem leucemia no exame periódico. Está fazendo um exame periódico, descobre uma leucemia crônica, porque não dá sintoma nenhum. Ou seja, ela pode dar sintoma, mas lá na frente. Então, às vezes, você pega uma leucemia crônica numa fase mais inicial, onde a pessoa não sente absolutamente nada. Agora, as agudas, elas realmente se instalam bem mais rápido do que as crônicas, e essas sim têm uma manifestação bem mais aguda mesmo, como o próprio nome diz, e recheada com muito mais uma gama de sintomatologia bem mais evidente. Você citou aí que dá em crianças e adultos, né? O tratamento de uma criança e um adulto é o mesmo ou depende de cada caso é um caso? Não, cada caso é um caso, né? A gente... os tipos de tratamento, infelizmente aqui em Patrocínio nós não temos tratamento para as leucemias, né? Isso é feito em hospitais oncológicos, mas mesmo dentro dos hospitais oncológicos existe uma área específica de oncohematologia, que é a área da hematologia que estuda, que fica mais por conta das doenças oncológicas, que faz esse tipo de tratamento. Então, em Patrocínio, não tem impactos no hospital AZ Noroeste, que é o da rede pública lá, não faz também esse tipo de tratamento. Lá em Patos parece que agora tem um colega lá que está fazendo no Hospital Nossa Senhora de Fátima, mas só para quem tem convênio ou particular. Araxá não tem, né? Uberaba nós temos um centro de referência antigo de oncohematologia, Uberlândia e Barretos, né? Então, são os locais que a gente tem de tratamento. E o tratamento depende muito do estadiamento que está essa doença, da fase que ela está, da progressão que ela está no momento que se descobre e do organismo da pessoa. Né? Você pega uma pessoa muito jovem, uma criança muito jovem, se você der uma quimioterapia muito forte para ela, ela tem os órgãos ainda muito imaturos, o fígado dela muito imaturo, então ela pode sofrer muito com a quimioterapia. Um jovem aí de 20, 30 anos de idade aguenta uma quimioterapia pesada, que é muito melhor para tratar a leucemia. E do mesmo jeito, se você pegar um idoso aí com mais de 60, 70 anos, o organismo dele também já está um pouco mais vulnerável e às vezes ele não aguenta a dose total de quimioterapia. Então é tudo, você tem que ajustar a dose e o tipo de tratamento, até mesmo porque para cada tipo de leucemia são quimioterápicos um pouco diferentes um do outro. O tipo de tratamento e a dose, a quantidade de tratamento que você vai dar, o tempo de tratamento vai depender de cada caso, de cada pessoa. Agora, doutor Lucas, quais são os sinais e sintomas mais comuns, né, que devem chamar a atenção da população? Isso é importante, Jane, mas é uma faca de dois gumes. Silencioso. Porque o grande problema, sabe o que é?
Eu fico com medo de falar alguns sintomas aqui que a pessoa pode Aí apresentar. a pessoa acha que está doente. Todo mundo vai achar que está doente. E são sintomas extremamente comuns. Né? Eu vou te dar um exemplo. É muito comum a pessoa que tem leucemia ter anemia. Extremamente comum. Aí todo mundo que tem anemia vai falar que está com leucemia. Não é. Das pessoas que têm anemia, menos de 5% são casos de leucemia. Entendeu? Menos de 5% das pessoas que têm anemia são por causa da leucemia. Então, anemia é um sintoma de quem tem leucemia? Mas quem tem anemia tem leucemia? Muito raramente quem tem anemia que vai ter leucemia. Então, os sintomas mais comuns costumam ser esse, anemia e as consequências dessa anemia, né? Cansaço, fadiga, perna pesada, a pessoa não dorme direito, a pessoa extremamente extenuada e tal. Febre, porque esses leucócitos que são produzidos em grande quantidade, que são leucêmicos, eles não protegem contra infecção, então a pessoa fica mais sujeita a ter infecção. Então pode ter febre, pode ter aumento de alguns órgãos internos, como o baço, pode ter linfonodos proeminentes, né? Aquelas ínguas podem aparecer, né? E a pessoa pode ter alguns tipos de hemorragia, algumas pessoas têm alguns tipos de hemorragia nasal, lesão, sangramento na gengiva, mancha roxa na pele, porque a plaqueta pode abaixar muito por conta que essas células leucêmicas produzem tantos que elas inibem, elas sufocam a produção das outras, então a plaqueta abaixa. Então, com isso, a pessoa pode ter. Mas aí entra a questão de novo, todo mundo que tem sangramento nasal tem leucemia? Jamais, é uma quantidade mínima, aí é muito menos do que 5% que vai ter leucemia. Então, assim, não é para alarmar, mas são sintomas que, a partir do momento que você tenha eles, é bom você procurar um médico para fazer. Um exame é muito simples, o exame inicial para você olhar se a pessoa tem leucemia. Então, procura um posto de saúde, procura uma unidade de saúde, procura o consultório do seu médico, não precisa nem ser o hematologista, para que ele faça pelo menos a avaliação inicial ali. E quando deve ser que essa pessoa deve procurar, doutor? Se for um adulto, pode procurar um clínico. Se for uma criança, leva no pediatra, né, faz uma avaliação. Se tiver com sangramento nasal, tô saindo sangue direto do meu nariz. A grande maioria das vezes é um problema local. Então vai no otorrino, ele vai olhar, vai cauterizar. Ou não está querendo parar de sangrar. Opa, tem um trem aqui, vamos pedir um hemograma para ver o que é. Deu alguma coisa? Opa, vai lá no hematologista descobrir o que é isso aí melhor. Porque nem todo mundo que tem sangramento vai ter leucemia, nem todo mundo que tem anemia vai ter leucemia, e aliás, é o mínimo de pessoas, mas são os sintomas mais comuns de aparecer. Das leucemias crônicas, você pode ter esses sintomas, mas muitas vezes totalmente subclínicos. A pessoa não liga para aquilo porque é uma coisa tão pequena que a pessoa vira fazer. Um paciente de idade que tenha uma leucemia linfóide crônica, que é a mais comum nos idosos, ele pode virar e falar assim, não, eu estou cansado, é porque eu estou com 70 anos de idade. E às vezes você vai lá fazer um exame e a pessoa está com um quadro leucêmico. Né? Então, e são leucemias, essas crônicas, linfóide crônica, são leucemias muito benignas, assim, muito menos malignas, são leucemias tranquilas de se tratar. Eu nunca vi ninguém morrer de leucemia linfóide crônica, para você ter ideia. Com 38 anos de formado, eu nunca vi ninguém morrer. Qual que chega a óbito? As mieloides são as mais graves, dependem de tratamento, todas as mieloides têm que tomar quimioterapia, independente se é crônica ou aguda, a aguda sempre é mais grave do que a crônica, e a leucemia linfóide aguda também tem que tomar quimioterapia, mas tem um prognóstico muito bom. Agora, a linfóide crônica, eu tenho vários pacientes aqui em Patrocínio, né, que já estão em tratamento ou acompanhamento há um bom tempo, meses, anos, e não tem manifestação nenhuma da doença, não tem manifestação de nada, só faz acompanhamento, a gente faz um hemograma de vez em quando, vê como é que tá, e trata alguma coisinha que ela tiver sem precisar de tratar especificamente a doença. Eu não sei se o senhor falou ou citou, né, quais são os exames utilizados, né, para detectar? O principal é o hemograma. O hemograma, que é o exame comum que a gente faz, é um exame que a gente usa na rotina para diagnosticar a leucemia, ou pelo menos para desconfiar. A partir do momento que desconfia que tem a leucemia, existem alguns exames um pouco mais especializados, né? Você faz função hepática, você faz DHL, são vários exames que são mais específicos. E, finalmente, o mielograma, que é a punção da medula, que você faz um furinho no osso
e tira o material lá de dentro para ver lá onde que está a fábrica, se o problema está lá na fábrica lá. Então, esse exame esse é o que dá o diagnóstico, né? Esse é o que dá o diagnóstico final. Antes da gente entrar no ar aqui, doutor, eu te relatei um caso aqui, eu vi nas redes sociais do senador Cleitinho. Ele usou até na ocasião lá a tribuna do Senado e citou que o irmão dele está com esse câncer, com a leucemia, e que há 18 anos atrás ele doou a medula óssea para o irmão dele. Então, por causa de leucemia por causa de leucemia, curou e voltou. Isso pode voltar, doutor? Pode, não é que volta. Pode. Não é que não volta. Não é a mesma doença? Não é a mesma doença. A pessoa, a partir do momento que ela ficou mais de 5 anos sem tomar medicação nenhuma para a leucemia e não apresenta sintomas daquela doença... Ficou 18 anos, ele disse. Pois é, então já ele estava curado. O que tomou, que recebeu a medula e estava passando bem, estava curado. Ele pode apresentar uma nova leucemia? Pode. Mas não é a mesma doença mais, é uma nova leucemia. Pode ser o mesmo tipo de leucemia, mas é a mesma leucemia, é uma mieloide aguda, tal. Mas é uma nova doença, não é mais a mesma doença, não é recidiva daquela doença anterior. Não é que voltou, né, doutor? Não é que voltou. Joane, eu não sei se nós temos tempo. Tem. 2 minutos, só para me falar da questão de prevenção. Porque muita gente me pergunta qual que é a causa de leucemia. Causa, prevenção. Isso aí, não existe uma causa pré-definida, assim como para câncer também, a grande maioria dos cânceres, a gente não tem uma causa pré-definida. Você tem substâncias, situações em que aumentam a chance da pessoa, a pessoa fica mais exposta, né? Então, tipo, uma pessoa que fuma ou que trabalha na carvoaria tem mais chance de ter câncer de pulmão. Na leucemia, quem trabalha com substâncias mielotóxicas, que são tóxicas para a medula, podem ter um pouco mais de possibilidade de desenvolver essa doença. Então, quem mexe com solvente, benzeno, solvente tinta, essas coisas, são substâncias muito mielotóxicas, né? Quem mexe com radiação, o pessoal que mexe com raio-x, radiação em geral, também existe a possibilidade maior de ter, mas não é o fator preponderante, não é o que vai definir se a pessoa vai ter a doença ou não, entendeu? A grande maioria dos casos que a gente vê não existem esses fatores, a pessoa não estava exposta a nenhum tipo de fator desse e desenvolveu a doença mesmo assim. Então, são fatores que a gente considera como predisponentes, porém, não são fatores determinantes, não é o que vai determinar se a pessoa vai ter a doença ou não. A gente está fechando essa participação, doutor Lucas. A quimioterapia ainda é a principal forma de tratamento? Sim, ainda é a quimioterapia venosa, principalmente nas leucemias agudas, né? Nos casos das leucemias crônicas, existem algumas alternativas de tratamento via oral, né? A pessoa trata com quimioterápico, mas via oral, não precisa de ficar internado o tempo todo, né? E em alguns casos a gente só faz acompanhamento, como eu já citei aqui. Então, hoje em dia, o tratamento principal ainda é a quimioterapia. Em algum caso mais raro, tem que fazer radioterapia, quando você tem invasão de de alguns órgãos do organismo da pessoa, você tem que fazer radioterapia, mas são bem menos casos do que os que a quimioterapia resolve. E é importante salientar isso, Jane. Leucemia não é sentença de morte, né? Hoje em dia, há 20 anos atrás, se você me perguntasse quem tem uma leucemia mieloide aguda M3, estava fadado a morrer em pouco tempo, questão de meses. Hoje em dia não, hoje em dia existem tratamentos. Eu tenho uma paciente aqui em Patrocínio, que é amicíssima minha, que teve uma leucemia mieloide aguda M3, fizemos um diagnóstico aqui em Patrocínio, mandamos ela correndo para Uberlândia, hoje ela está super bem, curada da doença. Então, existe tratamento, tem que procurar, quanto mais cedo você descobrir e puder começar a tratar, melhor é para a pessoa. Tem pelo SUS tratamento? Tem. Hoje em dia o tratamento basicamente é feito pelo SUS, né? Porque são tratamentos muito caros. Quimioterapia para tratamento de leucemia é muito caro, muito, muito caro. Tem drogas aí que você chega a gastar 80, 100 mil reais por mês de tratamento. Então, a grande maioria dos tratamentos são feitos via SUS mesmo, porque pouca gente dá conta de arcar com um custo desse que realmente é muito grande, muito grande. Muito bem, doutor Lucas, a sua mensagem final nessa sua participação conosco aqui através da Rádio Módulo FM com esse tema aí, leucemia. E quero mais uma vez aqui, né, a gente agradecer pelo carinho, pela parceria aqui com a Rádio Módulo FM. Eu que agradeço, Jane. Eu só queria deixar uma mensagem, um número principalmente. Os dados do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, no último ano,
falaram para a gente que a gente tem mais ou menos 11 mil casos de leucemia, de todos os tipos, né, por ano aqui no Brasil. E desses 11 mil, que nem todos têm acesso ao tratamento adequado e na hora certa, né, gerando uma média aí de 5 a 6 mil óbitos por ano também de pessoas que têm leucemia. Então isso não quer dizer que a doença não tenha tratamento, que morre quase todo mundo, não é isso. É porque o tratamento está sempre em evolução. Então é importante que quanto mais cedo a pessoa puder fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento, melhor, sem dúvida nenhuma, assim como todos os outros tipos de câncer também o são. E eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, agradeço, né, o carinho que eu sempre fui recebido aqui, a alegria que é poder rever alguns amigos aqui na Módulo, né, e a toda a população, nosso grande abraço aí, ficamos à disposição, né, estamos às ordens aí para esclarecer sempre que for necessário e poder contribuir um pouquinho. Muito bem, recebi aqui no Módulo Saúde dessa quinta-feira o especialista em hematologia, Dr. Lucas Campos de Siqueira. Se você de repente perdeu a entrevista, está lá no Facebook, no YouTube da Rádio Módulo FM. Agradecer também aqui o suporte do Alex Nunes, aqui conosco aqui, no programa do Módulo Saúde. E a gente retorna na próxima quinta-feira com o Módulo Saúde, dentro aqui do Jornal da Rádio Módulo FM. Tenham todos uma ótima tarde, bom almoço. Vem aí o Módulo Esporte. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.